O medo do bug do milênio e a expectativa dos carros voadores ficaram só na memória. Mas os anos 2000 chegaram para marcar o início de uma nova era, que prometia acontecimentos revolucionários. Na FCA, essas mudanças já estavam rolando, com a implantação dos cursos de jornalismo em Arcos e de comunicação integrada na unidade do São Gabriel. No universo da comunicação, o entretenimento estava abalando. Ainda que mantivesse sua função informativa e de crítica social, o consumo do conteúdo veiculado nos meios de comunicação se destina, em sua maioria, à distração das pessoas. No Brasil, as telenovelas lançam moda e definem bordões. Cada mergulho é um flash. Eu imagino. Enquanto que se repete pelo universo da FCA é alegria, com a oficialização da Faculdade de Comunicação e Artes pelo reitor Padre Geraldo Magela Teixeira. O departamento, ele volta a ter o status acadêmico de faculdade. Quando a faculdade foi criada, ela foi criada como faculdade. Depois veio uma reforma universitária que transformou todas as faculdades e escolas em departamentos. Então a gente virou Departamento de Comunicação Social. Isso em 1976, 77. Bom, e aí nós ficamos como departamento. O Zé Milton dos Santos, inclusive, foi o primeiro chefe de departamento. Quer dizer, de diretor da faculdade passou a ser chefe de departamento. Aí, quando o Magela assumiu a reitoria, ele tinha sido professor da faculdade na época que ela era faculdade. Quando foi em 2001, ele me chamou e falou: Ivone, eu vou transformar o departamento, vou encaminhar o pedido do Conselho Universitário diante do reconhecimento, da força da comunicação e do departamento. Nós vamos transformar em faculdade e eu quero que você dirija essa faculdade. Alguns sonhavam com Odisseia no espaço, mas o bloco que fez a diferença por aqui no início dos anos 2000 foi a inauguração do Prédio 42, onde ficam todos os laboratórios da faculdade no Corel. Eu me lembro que uma coisa que me chamou a atenção logo quando entrei na escola foi um projeto de um prédio que seria construído hoje, onde é o Prédio 42, que seria um prédio somente de laboratórios. E eu estava no primeiro ou no segundo período, numa época em que a coordenação estava com a Gleida e o Zé Milton. Então eram pessoas que estavam encabeçando esse projeto de um prédio de laboratórios. E eu achei aquilo fantástico. E a minha esperança era assim: será que eu vou continuar na escola até ter esse prédio de laboratórios, né? Eu formei, o prédio ainda não foi construído. Mas logo quando eu formei, eu fui convidado a ser funcionário do laboratório. Então foi quando chegou a primeira ilha de edição, né? A gente trabalhou com as primeiras edições, né? Era uma ilha de corte seco da Panasonic. Então quando essa ilha entrou no laboratório, ela já revolucionou, né? Então a gente já passou a usar câmeras VHS, que já tinham sido adquiridas quando eu estava do meio para o final do curso, né, de comunicação. E a gente começou a trabalhar com a edição. E aí depois a gente fez uma solicitação de uma nova ilha Super VHS, então o laboratório começou a demonstrar mais produtividade, uma demanda crescente, né, de busca por produções audiovisuais, e essa necessidade se viu cada vez mais emergente assim, no processo de ensino, né, da Faculdade de Comunicação. Enquanto nos laboratórios do Prédio 42 os alunos experimentavam as possibilidades do audiovisual, chegavam ao mercado os primeiros celulares com câmera fotográfica. A resolução, claro, não era das melhores. Mas foi ali que começou uma revolução que iria se desenvolver até o que hoje conhecemos por todos os ângulos. Coincidência ou não, é nessa mesma época que nasce uma das primeiras redes sociais da internet, o Fotolog. No mundo das imagens em movimento, o cinema segue dominado por uma estética quase inalcançável, enquanto a TV foca na proximidade junto ao público. Era esse o cenário quando a FCA sediava o 26º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, todo mundo ligado nas novidades como os recém-lançados LinkedIn e MySpace. E foi um congresso muito legal, ele discutiu sobre ética, mídia, sociedade.
e foi organizado, né, assim, pela PUC, a professora Ivone, na época, estava à frente da organização. Eu participei, né, assistindo ao evento, e foi um congresso muito interessante, né, muito rico em discussões, trouxe muito o tema da responsabilidade social das organizações, né, o novo contexto digital, né, que estava assim, mudando muito a forma, especialmente da sociedade, das organizações, né, se relacionarem. Naquela época a gente já tinha LinkedIn, MySpace, o Orkut, né, que era o máximo, né, naquele momento. Claro que muito pouca interação ainda, né, comparando com os dias de hoje, mas eu lembro muitos projetos, muitos TCCs, né, tratavam essa nova temática, né, e a gente não tinha noção, né, como essa tecnologia evoluiria tão rápido, né, com tantos formatos como a gente tem hoje, né, e como que a comunicação sempre tentando acompanhar, né, essas mudanças tecnológicas, né, e vice-versa, a própria tecnologia também buscando atender as demandas de comunicação, de relacionamento da própria sociedade, né. Então foi assim muito legal esse congresso especialmente, né? Eu lembro de vários GTs que já tratavam dessas discussões, né? E também os TCCs que a gente orientava, né? A maioria tratava sobre essa temática e muitos também sobre responsabilidade social das organizações, que era um tema, especialmente na área de relações públicas, muito procurado pelos alunos. A comunicação se transformava rapidamente. Desde sempre, a gente escuta que um meio vai anular o outro, que o rádio mataria o jornal impresso, que a TV viria para acabar com o universo radiofônico. E o que a gente sabe é que isso fica longe da realidade. Os meios vão chegando e se ajeitando na rotina das pessoas, enquanto os que já existiam acabam ganhando novos espaços. Nessa época aqui, a TV faz cada vez mais parte do dia a dia da família brasileira, enquanto pelas conexões da internet vão surgindo as redes sociais. Flickr, Orkut e Facebook foram criados em 2004, mesmo ano em que a FCA oferta seu primeiro curso de especialização. Em 2004, cria-se esses cursos de especialização Lato Centro, mas foi virtual. Naquela época não tinha esse boom ainda do virtual, mas foi criado porque foi um convênio entre a faculdade, a PUC virtual e, no caso, o primeiro foi com, na época chamava Companhia Vale do Rio Doce, que hoje é a Vale, né? Então, a gente, através da universidade corporativa, a gente oferecia um curso para os profissionais de comunicação que trabalhavam na Vale. E era um curso um pouco híbrido. Hoje isso é muito comum, mas naquela época não era. Então, assim, tinha aulas presenciais, eles todos vinham para cá, né? E depois eles faziam as disciplinas, os trabalhos todos, depois eles voltavam para fazer a prova e para ter informações sobre as próximas disciplinas, com palestras e tal. Esse curso a gente ofereceu durante 2 anos, né? Em 2006, tinha gente começando a programar os pensamentos para caberem em mensagens de texto curtinhas a partir do nascimento do Twitter. Mas do lado de fora das redes sociais digitais, tinha gente querendo ler e escrever muito mais do que 140 caracteres. O projeto do mestrado em Comunicação Social da FCA é aprovado pela CAPES, ao mesmo tempo em que ganha corpo um pensamento latino-americano sobre comunicação. No início deste século, já havia uma massa crítica, né, de professores titulados com doutorado, né, e essa possibilidade e essa necessidade, né, que a gente via de fazer dentro da FCA, construir dentro da FCA um programa de pós-graduação que pudesse estender, né, a pesquisa em um outro nível, né, nessa etapa agora o nível de mestrado, né. E na época foi formado um grupo, né, um grupo de professores, né, para fazer o projeto do mestrado, né. E esse grupo era constituído por mim, pela professora Ivone, que era a diretora da FCA na época, o professor Júlio Pinto, a professora Maria Ângela Matos e a professora Terezinha Cruz Pires, né. E naquele momento, né, havia um desafio muito grande que era pensar a comunicação no contexto, né, das teorias da mediatização, né. Quer dizer, era um momento em que a gente saía, né, da chamada sociedade dos meios e pensava, né, o contexto comunicacional
como uma lógica midiática operante em todos os campos, né? Então havia esse desafio de pensar essa mudança, né, de paradigma como um norte para a nossa área de concentração, quer dizer, o campo onde as pesquisas do programa seriam desenvolvidas, né? Então é esse desafio de pensar ao mesmo tempo um programa que fosse crítico, né, mas que não fosse um pensamento monolítico, fechado, né, contra, né, essa perspectiva da mediatização da sociedade. A essa altura, os cursos que faziam parte da FCA já tinham renome e relevância no universo acadêmico e no mercado. O estágio é uma oportunidade que o aluno tem de colocar na prática aquilo que ele já está aprendendo na faculdade. É uma forma de ele levar aquilo que ele já sabe, colocar isso na prática na vida real, lá naquela organização, no veículo, na assessoria, na agência, na produtora de conteúdos, na produtora de audiovisual, ou seja, onde, né, for o campo de estágio dele, que ele vai colocar aquilo que ele já sabe em prática e aquilo que ele vai aprender lá também. E é muito legal que isso aconteça, porque o aprendizado na universidade se dá de uma forma e no mundo real de outra, que são complementares. Porque o mundo do trabalho tem desafios que são diferentes daqueles que acontecem aqui, né, na nossa faculdade. Então é um lugar, o estágio é uma oportunidade, um espaço para que os alunos desenvolvam, além das competências técnicas, da aplicação dessas competências técnicas profissionais, mas também que desenvolvam habilidades pessoais de relacionamento, de resiliência, de capacidade de adaptação a um ambiente diferente, de relacionamento com pessoas diferentes, com a diversidade de um modo geral. Então, o estágio, ele enriquece e ele amadurece muito as pessoas, né? Amadurece muito os estudantes nessa fase da vida. O conhecimento não cabia em sala de aula. Projetos como a parceria com a Rede Globo e o lançamento de um curso especial para jornalistas da casa no jornal Hoje em Dia são exemplos de oportunidades legais pacas que rolavam por aqui. Coordenei cursos extra PUC, principalmente os cursos de pós-graduação em Company, que foram oferecidos em 2 edições para a Rede Globo e uma para o jornal Hoje em Dia. Então era um curso intensivo, as aulas eram 3, 4 vezes na semana, durante um ano todo. E a gente tinha uma média de 25, 30 alunos em cada uma das edições. Então foi um curso muito importante porque ele desenhou um novo modelo que era oferecer o curso dentro da própria empresa, de tal maneira que o funcionário não tivesse que, ao final do expediente, ter que se deslocar para outro lugar. Então, a gente desenhou toda a estrutura do que seria necessário em termos de recursos, né, didáticos, recursos audiovisuais. Bom, para uma empresa de comunicação isso não é um problema, mas deu tudo muito certo. Então, acho que a gente formou todo mundo da Globo que quis participar do curso, a empresa proporcionou isso e o nosso corpo docente era o mesmo daqui da comunicação. Então a gente tinha conteúdos como ligado à gestão de pessoas, ligado a planejamento, a questão de construção de reputação, a conjuntura internacional, atualização em conhecimentos também gerais, sociologia. Foi um curso muito multidisciplinar, mas muito parecido com o nosso curso aqui de pós-graduação. Mas mostrou que a PUC estava preparada para responder de uma maneira muito proativa às demandas que as organizações tinham para fazer. Porque uma das queixas que a gente ouve sempre é que muitas vezes tem vaga sobrando e não tem gente qualificada para ocupar. E aí as empresas elas têm que fazer um esforço extra de qualificar os seus profissionais. Então a PUC respondeu com muita prontidão. A gente tinha noção da responsabilidade que era, da honra que era ser pensado, né, como parceiro de um projeto pioneiro como esse, mas também do grau de responsabilidade. Felizmente deu tão certo que a gente qualificou todas as pessoas que as empresas tinham para qualificar
E aí a gente depois a universidade acabou fazendo outros nesse mesmo formato, mas na área de comunicação ele foi pioneiro e foi muito bem sucedido. No final da década de 2000, a perspectiva das mediações se traduziu nos chamados estudos da recepção, uma tendência amplamente difundida na América Latina, que voltava o olhar do comunicador ainda mais para a voz e o comportamento do povo. Tá sentindo? A gente tá chegando bem pertinho do mundo que conhecemos e vivemos hoje. Fica ligado que vai ser da hora!